Com o restaurante da família à beira da falência, ela dedicava sua vida à arte de cozinhar, mantendo a inocência apesar das dificuldades. Ele, um magnata da gastronomia, cínico e desiludido após uma traição brutal, buscava algo autêntico. O que começou como uma admiração pela culinária dela, logo se transformou em uma paixão intensa, mas segredos sobre o passado, intrigas familiares e um inimigo cruel ameaçam destruir o amor e a reputação de ambos, provando que nem tudo é o que parece. Prepare-se para uma reviravolta que vai testar os limites da confiança, da lealdade e da paixão mais verdadeira. Assista essa Você vai ficar história surpresa até o com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O vapor subia da panela em espirais preguiçosas, carregando consigo o aroma de alecrim e tomilho que impregnava cada canto da pequena cozinha do cantinho da vovó. Luna Ribeiro limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma pequena marca de farinha na pele morena. Eram quase 11 da noite e ela ainda tinha 3 pratos para finalizar antes de poder descansar. Luna, querida, você não para nem para respirar, murmurou Dona Conceição, sua avó, observando a neta trabalhar com a dedicação de uma artista diante de sua obra-prima. Aos 72 anos, a matriarca da família Ribeiro havia entregado as rédeas do restaurante para Luna há 2 anos, quando suas artrites começaram a incomodar demais, mas ainda insistia em aparecer todas as noites para dar uma olhadinha. Você sabe que eu não consigo parar, vovó. Ainda mais hoje, com aquela crítica do jornal saindo amanhã. Luna temperou o molho com uma pitada de pimenta do reino, provando-o com a concentração de um químico testando uma fórmula. O restaurante familiar mal conseguia pagar as contas mensais, e uma boa crítica poderia significar a diferença entre manter as portas abertas ou ter que vendê-lo para um dos tantos empresários que apareciam oferecendo quantias irrisórias pelo ponto comercial. Há 25 anos, Luna havia dedicado sua vida inteira àquele lugar. Enquanto suas amigas de escola se casavam e constituíam famílias, ela aperfeiçoava receitas que haviam passado de geração em geração, adicionando seu próprio toque criativo aos pratos tradicionais. Sua mãe sempre brincava que ela havia nascido com um batedor na mão em vez de um brinquedo, e não estava longe da verdade. Luna entendia os ingredientes como poucos compreendiam as pessoas. Sabia exatamente quando o alho estava no ponto, quando a carne precisava de mais alguns minutos, quando uma pitada de açúcar salvaria um molho azedinho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no 35º andar de um edifício espelhado que dominava o skyline de São Paulo, Daniel Vasconcelos observava a metrópole através da parede de vidro de seu escritório. Aos 38 anos, havia construído um império gastronômico que se estendia por todo o país. Hotéis 5 estrelas, restaurantes premiados, uma rede de investimentos que movimentava milhões. Tudo perfeito, tudo calculado, tudo vazio. Senhor Vasconcelos, o relatório dos últimos 3 meses, disse Marcos, seu assistente pessoal, depositando uma pasta sobre a mesa de Mogno. Os números estão excelentes, como sempre. Daniel assentiu, sem desviar o olhar da janela. Números sempre eram excelentes quando se tinha o toque de Midas, mas o ouro havia perdido seu brilho há muito tempo. 3 anos haviam se passado desde que descobrira Isabela, sua ex-noiva, em sua própria cozinha gourmet, envolvida em uma sessão apaixonada com André, o chefe particular que ele mesmo havia contratado. A traição não havia sido apenas pessoal. Descobriu que os dois planejavam abrir um restaurante usando os contatos e o dinheiro dele, aproveitando-se de sua confiança cega no amor e nos negócios. Marcos, cancele os compromissos de amanhã à noite, disse Daniel, virando-se finalmente para o assistente. Preciso fazer uma visita a campo.
Havia semanas que ouvia rumores sobre um pequeno restaurante na Zona Oeste que servia comida de alma, como descreviam os críticos gastronômicos. Daniel tinha o hábito de visitar pessoalmente os estabelecimentos antes de fazer qualquer proposta de aquisição. Não confiava apenas em relatórios, precisava sentir o ambiente, provar a comida, avaliar se o lugar tinha aquele algo especial que o dinheiro não conseguia comprar nem replicar. Na manhã seguinte, Luna acordou com o estômago embrulhado. A crítica havia saído, e embora não fosse negativa, também não era o elogio entusiasmado que ela esperava. Comida caseira bem executada, ambiente acolhedor, mas sem grandes surpreses. As palavras ecoavam em sua mente enquanto picava cebolas para o sofrito do feijão. Grandes surpreses, como se o amor e a dedicação que ela colocava em cada prato não fossem suficientes para impressionar paladares acostumados com modernices e técnicas complicadas. Aquela noite, Daniel chegou ao cantinho da vovó vestindo um terno discreto, mas de corte impecável, tentando passar despercebido entre os clientes que ocupavam as 15 mesas do restaurante. O ambiente era exatamente o que esperava. Simples, acolhedor, com toalhas de mesa xadrez e paredes decoradas com fotos antigas da família Ribeiro. Nada que justificasse os comentários efusivos que havia ouvido. Então, chegou o prato. O badejo grelhado com molho de camarão e pirão de peixe não era apenas comida. Era uma sinfonia de sabores que o transportou instantaneamente para as férias de infância na casa da avó paterna, no litoral de Santa Catarina. O tempero perfeito, a textura exata, o equilíbrio entre o sal do mar e a doçura sutil do molho. Daniel, que havia provado pratos em restaurantes estrelados pelo mundo inteiro, sentiu algo que não experimentava há anos. Surpresa genuína. Sem pensar duas vezes, levantou-se e caminhou em direção à cozinha. Precisava conhecer o responsável por aquela obra-prima culinária. Luna estava finalizando o último prato da noite quando ouviu passos se aproximando da cozinha. Virou-se, ainda segurando a colher de pau manchada de molho, e deparou-se com um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno que certamente custava mais que seu salário de 3 meses. Os olhos dele, de um castanho profundo, a estudavam com uma intensidade que a fez corar instantaneamente. "Desculpe a intrusão", disse Daniel, com uma voz grave que parecia ecoar pela pequena cozinha. "Preciso parabenizar o chefe responsável por esse badejo. Foi extraordinário." Obrigada." Luna gaguejou, subitamente consciente de seu uniforme simples, do avental manchado e dos fios de cabelo que haviam escapado do coque. "Você é crítico gastronômico?" Daniel sorriu, um sorriso que não chegava totalmente aos olhos. "Digamos que eu entendo de boa comida. Posso perguntar onde você aprendeu a cozinhar assim?" "Aqui mesmo," Luna respondeu, ganhando um pouco mais de confiança ao falar sobre sua paixão. "Minha avó me ensinou desde pequena. A receita do molho é dela, mas eu acrescentei algumas especiarias que descobri experimentando. O segredo está em deixar o camarão suar na própria gordura antes de acrescentar o vinho branco." Enquanto ela falava, Daniel observava a transformação em seu rosto. Os olhos castanhos se iluminavam, as mãos se moviam expressivamente e toda a timidez inicial desaparecia. Havia algo hipnotizante na paixão genuína que emanava dela, tão diferente das pessoas calculistas e interesseiras que povoavam seu mundo. Daniel Vasconcelos. Ele se apresentou, estendendo a mão. Luna quase deixou a colher cair. Mesmo alguém que vivia isolada no mundo da gastronomia familiar conhecia esse nome. Daniel Vasconcelos era o rei dos restaurantes de luxo, o homem que transformava estabelecimentos simples em impérios gastronômicos. E ele estava ali, na sua humilde cozinha, elogiando sua comida. "Luna Ribeiro", ela sussurrou, apertando a mão dele com dedos ainda tremendo ligeiramente. "Luna", ele repetiu,
como se estivesse saboreando o nome. Como a lua. Combina com você. Há algo misterioso e encantador em seu trabalho. Antes que Luna pudesse responder, João, um dos garçons mais antigos do restaurante, apareceu na porta da cozinha com uma expressão maliciosa no rosto. Nossa Luna está vermelha que nem pimentão, provocou, limpando as mãos no avental. Cuidado, moço, ela é meio esquisitinha com essas coisas de romance. Nunca vi namorado nenhum por aqui. Vive só para a cozinha e para a família, não tem tempo para outras aventuras da vida, se é que você me entende. Luna sentiu o rosto pegar fogo. João, por favor, murmurou, mortificada. Daniel observou a reação dela com fascínio crescente. A pureza daquela vergonha, a ausência total de malícia ou cálculo em seus gestos. Era refrescante, em um mundo onde todos pareciam ter segundas intenções. João havia acabado de confirmar suas suspeitas. Luna era genuinamente inocente, dedicada inteiramente à sua arte, protegida do cinismo que corroía pessoas como ele. Entendo perfeitamente, Daniel disse, sem tirar os olhos. É raro encontrar alguém tão dedicado à própria paixão. Isso é inspirador. O constrangimento de Luna se transformou em algo mais profundo quando percebeu que ele não estava zombando dela, como tantos outros faziam. Havia respeito genuíno em sua voz, uma admiração que ela nunca havia recebido de um homem. Bem, eu deveria ir, Daniel disse finalmente, embora cada fibra de seu ser resistisse à ideia de deixar aquele lugar. Obrigado pela experiência gastronômica excepcional. Ele já estava se virando para sair quando Luna o chamou impulsivamente. Senhor Vasconcelos, se quiser voltar, faça um peixe ao molho de coco com camarões rosa amanhã. É uma receita especial da minha bisavó. Daniel parou, um sorriso genuíno finalmente alcançando seus olhos. Será um prazer, Luna. Até amanhã. Depois que ele saiu, Luna permaneceu parada no meio da cozinha, o coração batendo descompassado. Dona Conceição apareceu ao seu lado, balançando a cabeça com um sorriso conhecedor. Menina, esse homem não veio aqui só pela comida. Não seja boba, Ele vovó. é Daniel Vasconcelos. Eu sou só eu, justamente por isso. A idosa disse, dando tapinhas carinhosos no ombro da neta. Às vezes, os homens mais poderosos são os que mais precisam de simplicidade. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando nos olhos brilhantes de Luna, na forma como ela havia falado sobre especiarias como se fossem joias preciosas, na vulnerabilidade genuína que irradiava. Pela primeira vez em anos, sentia curiosidade real por outra pessoa. Não pelos benefícios que ela poderia trazer, mas simplesmente por quem ela era. Luna também passou a noite em claro, alternando entre a empolgação de ter impressionado alguém tão importante e o terror de não conseguir repetir o feito na noite seguinte. Mas havia algo mais. Uma sensação estranha e nova que fazia seu estômago dar voltas toda vez que lembrava do jeito como ele havia dito seu nome. Nenhum dos dois imaginava que esse encontro casual mudaria suas vidas para sempre, nem que forças muito além de suas diferenças sociais logo conspiraria para separá-los. Daniel voltou ao cantinho da vovó nas 5 noites seguintes. Na primeira, pediu o peixe ao molho de coco. Na segunda, deixou Luna escolher o prato. Na terceira, chegou pouco antes do fechamento apenas para conversar. Na quarta e quinta noites, nem fingiu mais que estava ali apenas pela comida. Você não acha estranho? Luna perguntou à avó enquanto preparava um bobó de camarão especialmente caprichado. Um homem como ele vindo aqui todos os dias? Dona Conceição sorriu, descascando o alho com a destreza de décadas de prática. Querida, quando um homem aparece 5 noites consecutivas em um restaurante, não é pela decoração. Luna sentia uma mistura de empolgação e terror crescendo no peito. Daniel era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. Culto,
sofisticado, mas também genuinamente interessado em suas histórias sobre temperos e técnicas culinárias que aprendera com a família. Ele ouvia cada palavra como se fossem segredos preciosos, fazia perguntas inteligentes e, mais importante, nunca a fazia sentir-se inferior por sua simplicidade. Naquela sexta-feira, Daniel chegou mais cedo, quando o restaurante ainda estava cheio. Luna observou da cozinha como ele escolheu uma mesa no canto de onde podia vê-la trabalhando. Algo em seus movimentos parecia diferente. Havia uma tensão em seus ombros, uma sombra em seu olhar que não estava lá nas noites anteriores. Quando serviu pessoalmente seu prato, um risoto de camarão com ervas finas, Daniel segurou suavemente seu pulso antes que ela pudesse se afastar. Luna, posso falar com você quando terminar o serviço? É importante. O toque dele enviou uma corrente elétrica pelo braço dela, mas foi a seriedade em sua voz que a fez assentir sem hesitação. 2 horas depois, quando o último cliente havia saído e Dona Conceição se retirado para casa, Luna encontrou Daniel esperando no pequeno jardim atrás do restaurante, onde algumas mesas de ferro forjado ficavam sob um pergolado coberto de jasmins. "Preciso te contar algo", ele começou, as mãos enterradas nos bolsos da calça, "sobre por que venho aqui todas as noites." Luna sentiu o coração acelerar. "Você não precisa explicar nada. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu nunca pensei que..." "Não é isso." Daniel a interrompeu, aproximando-se um passo. "É exatamente o contrário. Venho aqui porque você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Sua pureza, sua paixão genuína. Isso me faz lembrar de como eu era antes de me tornar cínico." Ele pausou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo que contrastava com sua usual compostura. "Há 3 anos, descobri que minha noiva estava tendo um caso com meu chefe particular. Eles não apenas me traíram, estavam planejando usar meus contatos e meu dinheiro para abrir um restaurante próprio. Desde então, não consigo confiar nas intenções de ninguém. Sempre procuro o interesse oculto, o plano secreto." Luna sentiu uma pontada de dor no peito ao imaginar a decepção que ele devia ter sentido. "Daniel, eu sinto muito. Deve ter sido terrível." "Foi. Mas o que mais me machucou não foi a traição em si. Foi descobrir que o que eu pensava ser amor era apenas cálculo. Ela me estudou, aprendeu exatamente o que eu queria ouvir. Moldou-se para ser a mulher perfeita para mim. Tudo mentira." Ele deu mais um passo em direção a ela e Luna pode ver a vulnerabilidade crua em seus olhos. "Com você é diferente. Você não tem máscaras, não tem jogos. Quando fala sobre comida, seus olhos brilham de verdade. Quando fica nervosa, cora de verdade. Quando sorri, é o sorriso mais genuíno que já vi." Luna sentiu as lágrimas picarem seus olhos. Ninguém nunca havia falado dela daquele jeito, como se sua simplicidade fosse um tesouro em vez de uma limitação. "Mas eu tenho medo", Daniel continuou, a voz baixa e rouca. "Medo de estar me enganando novamente. Medo de que toda essa pureza seja apenas uma ilusão muito bem construída." "Não é ilusão", Luna sussurrou, dando um passo em direção a ele. "Eu não saberia fingir mesmo se quisesse. Nunca aprendi a jogar esses jogos." Daniel estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. "Eu sei. E é exatamente isso que me assusta e me fascina ao mesmo tempo." Eles ficaram ali, no jardim perfumado pelos jasmins, olhando nos olhos um do outro. Luna sentia como se estivesse à beira de um precipício. Um passo à frente mudaria tudo para sempre. "Daniel", ela começou, a voz tremendo ligeiramente, "eu preciso te contar algo também. Sobre por que não tenho experiência com relacionamentos." Ele esperou pacientemente, sem pressionar. "Quando eu tinha 17 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Eu tinha que escolher entre ir para a faculdade ou cuidar da vovó e do restaurante. Escolhi ficar.
Desde então, dediquei minha vida inteira a manter viva a herança da minha família. Nunca sobrou tempo ou energia emocional para mais nada. Suas vozes quebraram um pouco. Às vezes me pergunto se perdi algo importante, se deixei a vida passar por mim. Mas quando vejo a alegria nos olhos da vovó, quando um cliente elogia nossa comida, sei que fiz a escolha certa. Daniel sentiu algo se mover profundamente em seu peito. A história dela não era apenas sobre sacrifício, era sobre amor incondicional, sobre escolher a família em detrimento dos próprios sonhos. Eram duas almas feridas, cada uma à sua maneira, encontrando consolo uma na outra. Você não perdeu nada, ele disse suavemente. Você construiu algo belo e eu gostaria muito de fazer parte disso. Antes que qualquer um dos dois pudesse pensar melhor, Daniel inclinou-se e tocou os lábios dele nos dela em um beijo suave, quase reverente. Luna sentiu o mundo girar, todas as suas certezas se desfazendo naquele momento de ternura absoluta. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. 2 semanas depois do primeiro beijo, Luna acordou com o barulho de máquinas pesadas e vozes alteradas vindas da rua. Correu até a janela e sentiu o coração parar. 3 homens de terno observavam a fachada do cantinho da vovó, enquanto um topógrafo fazia medições e anotações em uma prancheta. Vovó, vem ver isso! Dona Conceição apareceu na cozinha ainda de roupão, o rosto franzido de preocupação. Através da vitrine, elas viram um dos homens colar um papel oficial na porta do restaurante. Notificação de despejo por reforma urbana. Luna leu em voz alta, a voz quebrando. Prazo, 30 dias. As mãos de Luna tremiam enquanto segurava o documento. A prefeitura havia vendido todo o quarteirão para uma construtora que planejava erguer um complexo comercial. Décadas de história familiar seriam apagadas para dar lugar a mais um shopping center. 60 anos, Dona Conceição murmurou, as lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas. 60 anos servindo esta comunidade. E agora vão nos jogar fora como lixo velho. Luna abraçou a avó, tentando ser forte, mas por dentro sentia o desespero tomando conta. Não tinham dinheiro para pagar advogados ou para encontrar outro ponto comercial. O cantinho da vovó era tudo o que possuíam, tudo o que sabiam fazer. Quando Daniel chegou naquela noite e encontrou o restaurante fechado, com a notificação ainda colada na porta, seu sangue gelou. Bateu insistentemente até que Luna apareceu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Luna, o que aconteceu? Ela se jogou em seus braços sem pensar, soluçando contra o peito dele, enquanto contava sobre a notificação. Daniel a segurou com força, sentindo uma fúria crescer em seu peito. Não era apenas compaixão, era algo muito mais profundo e possessivo. A ideia de ver Luna destruída, de perdê-la para o desespero e a derrota, era intolerável. Quem é a construtora? Ele perguntou, a voz controlada, mas com uma dureza que Luna nunca havia ouvido. Grupo Almeida Construções. Eles compraram o quarteirão inteiro por uma ninharia, aproveitando que a maioria dos comerciantes são idosos que não têm condições de lutar. Daniel conhecia muito bem os Almeida. Rivais antigos no mercado imobiliário, conhecidos por táticas agressivas e negócios duvidosos. E agora estavam atacando Luna. Escute, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Vou resolver isso. Conheço pessoas que podem ajudar, advogados especializados. Com que dinheiro, Daniel? Luna o interrompeu, a voz embargada. Você não entende. Não somos como vocês. Não temos reservas, investimentos, propriedades. Este restaurante é tudo, então deixe-me ajudar financeiramente. Posso? Não. A resposta saiu mais agressiva do que Luna pretendia. Desculpe, eu não quis gritar. Mas não posso aceitar seu dinheiro. Não assim. Daniel compreendeu imediatamente. Aceitar ajuda financeira mudaria completamente a dinâmica entre eles. Luna se sentiria obrigada, diminuída,
como se estivesse sendo comprada. Sua independência e orgulho, qualidades que ele mais admirava nela, não permitiriam. Então vamos encontrar outro jeito, ele disse determinado. Tem que haver uma forma legal de contestar isso. Passaram a noite toda acordados, pesquisando precedentes legais, estudando o processo de desapropriação. Daniel usou todos os seus contatos para conseguir informações sobre o Grupo Almeida, enquanto Luna organizava documentos históricos do restaurante. Foi nas primeiras horas da manhã que descobriram. O terreno onde ficava o cantinho da vovô havia sido tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal 3 anos antes, mas a prefeitura esquecera de notificar os proprietários. Era uma brecha legal pequena, mas suficiente para embargar a obra. Temos uma chance, Daniel disse, mostrando o documento que havia conseguido no arquivo municipal. Mas vai ser uma guerra. Os Almeida não vão desistir facilmente e vão tentar nos pressionar de todas as formas possíveis. Luna olhou para ele, vendo a determinação feroz em seus olhos. Daniel não estava fazendo aquilo por piedade ou para impressioná-la. Estava lutando como se o restaurante fosse dele também, como se Luna fosse sua família. Por que está fazendo isso por nós? Ela perguntou suavemente. Daniel parou de organizar os papéis e a olhou diretamente nos olhos. Porque você não é apenas vocês para mim, Luna. Porque quando imagino perder você, perder isso, ele gesticulou ao redor da cozinha. Sinto como se estivesse perdendo a única coisa real que encontrei em anos. Foi nesse momento que ambos perceberam que haviam cruzado uma linha irreversível. Não eram mais apenas duas pessoas de mundos diferentes se conhecendo. Eram aliados, parceiros em uma batalha que poderia destruí-los. Luna se aproximou dele, tocando seu rosto com ternura. Daniel, se entrarmos nessa luta juntos, não há volta. Os Almeida vão investigar sua vida, nossa relação. Vão usar tudo contra nós. Deixe-os tentar, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua. Eu não vou deixar ninguém destruir o que você construiu. Não vou deixar ninguém te machucar. Eles se beijaram ali mesmo, na cozinha do restaurante ameaçado, selando um pacto que ia muito além do romance. Era uma declaração de guerra contra todos que tentassem separá-los. Do lado de fora, escondido nas sombras, um fotógrafo contratado pelo Grupo Almeida capturava cada momento. As fotos de Daniel Vasconcelos e Luna Ribeiro, abraçados na cozinha do restaurante, seriam as primeiras munições em uma batalha que estava apenas começando. No dia seguinte, quando os jornais estamparam manchetes sobre o romance proibido do magnata com a cozinheira humilde, Daniel soube que havia subestimado completamente o preço que pagariam por estarem juntos. As manchetes explodiram como bombas em todas as bancas de jornal da cidade. O magnata e a cozinheira, romance ou estratégia de negócios. Daniel Vasconcelos encontra novo amor em humilde restaurante. A Cinderela da cozinha conquista o coração do milionário. As fotos eram íntimas demais, capturadas com lentes potentes. Daniel e Luna se beijando na cozinha, ele segurando as mãos dela no jardim, ambos abraçados enquanto analisavam documentos. Daniel estava em uma reunião com investidores quando Marcos irrompeu na sala de conferências, o rosto pálido como papel. Senhor, precisa ver isso. É urgente. Os jornais se espalharam pela mesa de mogno como cartas de um jogo cruel. Daniel sentiu o sangue gelar ao ver sua vida privada exposta daquela forma, mas foi a foto de Luna na primeira página que o fez cerrar os punhos. Seus olhos grandes pareciam assustados, vulneráveis como um cervo capturado pelos faróis de um carro. Cavalheiros, vamos remarcar esta reunião. Daniel disse com voz controlada, mas os investidores já trocavam olhares preocupados entre si. Enquanto isso, no cantinho da vovô, Luna estava escondida na cozinha enquanto Dona Conceição tentava afastar os jornalistas que se amontoavam na porta. O telefone não parava de tocar, flashes estouravam nas janelas e vozes gritavam perguntas indiscretas. Luna, é verdade que vocês se conheceram há apenas 3 semanas? Você sempre soube que ele era milionário?
Qual é o segredo que conquista homens ricos? Vovó, eu não posso sair daqui. Luna chorava, encolhida atrás do fogão. Eles vão me destruir, vão dizer que sou uma interesseira, uma aproveitadora. O celular de Luna vibrou insistentemente. Daniel tentando ligar, mas ela não conseguia atender. Como explicar que não estava preparada para aquela exposição brutal? Que jamais havia desejado ser vista como uma caça-fortunas? A situação piorou quando Isabela Montenegro, a ex-noiva de Daniel, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa de fofocas mais assistido da cidade. Elegante e sofisticada, ela sorriu friamente para as câmeras enquanto plantava veneno disfarçado de preocupação. Conheço Daniel há anos, disse Isabela, ajeitando os cabelos platinados. Ele sempre foi vulnerável a mulheres que fingem inocência. É um padrão preocupante. Essa menina, Luna, apareceu do nada e, de repente, ele está disposto a lutar contra uma construtora inteira por ela? É muito conveniente, não acham? O apresentador se inclinou, ávido por mais detalhes. Você está sugerindo que há interesses por trás desse romance? Não estou sugerindo nada, Isabela respondeu com falsa inocência. Apenas acho curioso que uma cozinheira desconhecida, de repente, tenha conseguido tanta influência sobre um dos homens mais poderosos do país. Daniel sempre foi generoso demais com quem sabia manipular sua bondade. As palavras de Isabela ecoaram pela cidade como um vírus. Nas redes sociais, comentários cruéis se multiplicavam. Mais uma Cinderela interesseira. Coitado do Daniel, sempre cai na mesma. Aposto que ela já sabia quem ele era desde o primeiro dia. Na Vasconcelos Holdings, o conselho de diretores convocou uma reunião de emergência. Ricardo Vasconcelos, tio de Daniel e segundo maior acionista da empresa, bateu o punho na mesa. Daniel, isso é inaceitável. Nossa reputação está sendo manchada por causa dessa aventura sua. Cuidado com suas palavras, tio. Daniel respondeu com voz perigosamente baixa. Você está comprometendo décadas de trabalho por um capricho. Os investidores estão nervosos, os sócios questionando sua capacidade de liderança. E agora ainda quer entrar em guerra com os Almeida por causa de um restaurante qualquer? Daniel se levantou bruscamente. Não é um restaurante qualquer, e Luna não é um capricho. Então prove, Ricardo gritou. Prove que ela não está apenas usando você para salvar o negócio falido da família. As palavras do tio ecoaram na mente de Daniel durante todo o caminho até o restaurante. E se todos estivessem certos? E se sua necessidade de encontrar algo genuíno o estivesse cegando novamente? Quando chegou ao cantinho da vovô, encontrou Luna sentada no jardim dos fundos, o rosto inchado de tanto chorar. Ela não o olhou quando ele se aproximou. Você viu as notícias? Não era uma pergunta. Daniel se sentou ao lado dela. Luna, você precisa saber que eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca pensei que nos expor assim. Mas aconteceu, ela disse, a voz rouca. E agora todo mundo acha que sou uma interesseira, que me joguei em você para salvar o restaurante. Você sabe que não é verdade. Luna finalmente o encarou e Daniel viu uma dor profunda em seus olhos. Eu sei, mas e você? Depois de tudo o que sua ex-noiva fez, depois de todas as suspeitas, você tem certeza absoluta de que não há uma parte de você questionando minhas intenções? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel queria negar imediatamente, mas as palavras do tio, os comentários da imprensa, as próprias cicatrizes de sua traição anterior, criaram uma hesitação fatal de 2 segundos. 2 segundos que Luna interpretou como uma confissão. Eu entendo, ela disse, levantando-se lentamente. É impossível não desconfiar depois do que passou. Mas, Daniel, eu não posso estar com alguém que questiona se sou genuína toda vez que demonstro me importar com você. Luna, espera. Não. Ela o interrompeu, as lágrimas voltando a correr. Talvez seja melhor pararmos por aqui, antes que machuquemos um ao outro ainda mais. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Daniel recebeu uma ligação que mudaria tudo.
A voz do outro lado era fria, calculista. Senhor Vasconcelos? Aqui é Roberto Almeida, do Grupo Almeida Construções. Creio que precisamos conversar sobre sua amizade com a senhorita Ribeiro. Tenho algumas informações que podem interessá-lo sobre o passado dela. Informações que explicam muito sobre suas verdadeiras intenções. Daniel fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O cerco estava se fechando, e ele não sabia mais em quem confiar. A reunião foi marcada em um restaurante discreto no centro da cidade. Roberto Almeida, um homem corpulento de 50 anos, com olhos pequenos e calculistas, chegou pontualmente às 8 da noite, carregando uma pasta de couro que depositou sobre a mesa como se fosse uma arma. Senhor Vasconcelos, obrigado por aceitar meu convite, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Sei que nossa conversa pode ser esclarecedora. Daniel permaneceu em silêncio, cada músculo tenso. Havia passado 2 dias sem falar com Luna, 2 dias de tortura mental, onde as dúvidas plantadas por todos ao seu redor cresciam como ervas daninhas. Vou direto ao ponto, Almeida continuou abrindo a pasta. Sua pequena cozinheira não é tão inocente quanto parece. Fizemos uma investigação sobre a família Ribeiro e descobrimos algumas inconsistências interessantes. A primeira foto que ele colocou sobre a mesa mostrava Luna conversando com um homem de terno em frente a um banco. A data no canto inferior direita. 2 semanas antes de Daniel aparecer no restaurante pela primeira vez. Este é Marcelo Santos, especialista em empréstimos empresariais. Luna estava tentando conseguir um financiamento de R$500 mil para reformar o restaurante. Foi negado por falta de garantias. Daniel sentiu algo gelado se formar no estômago, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Interessante, não? Almeida prosseguiu, colocando outra foto. Esta aqui é ainda melhor. Aparentemente, ela havia contratado uma consultoria para descobrir como atrair clientes de alto padrão para o restaurante. As provas se acumulavam sobre a mesa como punhaladas. Recibos de serviços de consultoria, conversas gravadas onde Luna discutia estratégias para conquistar o paladar da elite paulistana. Até mesmo uma lista manuscrita com os nomes dos empresários mais influentes da gastronomia da cidade. Luna saindo de uma agência de publicidade 3 dias antes de vocês se conhecerem acidentalmente. O nome de Daniel estava circulado em vermelho no topo da lista. E a cereja do bolo, Almeida disse, colocando um documento final sobre a mesa. Um contrato de consultoria assinado por Luna Ribeiro com a empresa Estratégias de Mercado Limitada. O objetivo declarado: desenvolver plano para atrair investidor ou parceiro estratégico para salvamento de estabelecimento comercial em dificuldades financeiras. Daniel pegou o documento com mãos trêmulas. A assinatura era inequivocamente de Luna. A data, 15 dias antes de ele aparecer no restaurante. Tudo havia sido planejado. O prato perfeito, a conversa sobre temperos, até mesmo a inocência e pureza que tanto o haviam encantado. Tudo calculado para conquistá-lo. Ela é boa, preciso admitir. Almeida disse com admiração cruel. Estudou seu perfil psicológico, descobriu sua obsessão por autenticidade depois da traição de sua ex-noiva e se moldou exatamente no oposto de Isabela. A virgem inocente e talentosa, dedicada à família, sem ambições materiais. Um papel interpretado à perfeição. O que você quer? Daniel perguntou, a voz saindo rouca. Simples. Retire seu apoio à contestação legal do despejo. Pare de interferir em nossos negócios. Em troca, não tornaremos essas informações públicas. Imagine o escândalo. Magnata cai no mesmo golpe 2 vezes. Sua credibilidade no mercado seria destruída. Daniel olhou novamente para as fotos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. A mulher que havia despertado nele a esperança de que ainda existia pureza no mundo era uma fraude mais elaborada que Isabela.
Pelo menos sua ex-noiva nunca havia fingido ser inocente. Tem até amanhã à noite para decidir, Almeida disse, guardando os documentos. Ah, e Sr. Vasconcelos, não tente confrontá-la. Pessoas como Luna Ribeiro são especialistas em dramatização. Ela vai chorar. Vai jurar que tudo foi um mal-entendido. Vai usar toda a artilharia emocional para mantê-lo fisgado. É melhor terminar tudo limpo e rápido. Daniel passou a noite inteira caminhando pelas ruas desertas de São Paulo. As provas queimando em sua mente como ácido. Cada momento compartilhado com Luna agora parecia contaminado, cada beijo uma mentira, cada lágrima uma atuação. Ele havia sido tão arrogante, achando que podia distinguir entre o falso e o verdadeiro, que havia caído em uma armadilha ainda mais elaborada que a anterior. Na manhã seguinte, Luna estava na cozinha preparando o café da manhã da avó quando Daniel apareceu na porta do restaurante. Ela correu para abrir, o rosto iluminando-se com um sorriso que agora ele via como pura encenação. Daniel, eu estava com tanta saudade. Pensei que nunca mais... Pare! Ele a interrompeu, a voz fria como gelo. Luna parou no meio da frase, o sorriso morrendo em seus lábios. Havia algo diferente nos olhos dele, uma dureza que a fez recuar instintivamente. Eu sei de tudo, Luna. As consultorias, os empréstimos negados, o plano para atrair investidores. Sei que nossa história toda foi uma encenação. O rosto de Luna empalideceu completamente. Do que você está falando? Que consultorias? Não insulte minha inteligência fingindo inocência. Tenho todas as provas, os contratos, as fotos, tudo. Você interpretou muito bem o papel da menina pura e ingênua, mas o jogo acabou. Daniel, por favor, me deixe explicar. Sim, eu procurei ajuda para salvar o restaurante, mas não foi nada como você está pensando. Eu nunca o quê? Nunca planejou me conquistar? Nunca estudou meu perfil para descobrir exatamente o que eu queria ouvir? Nunca fingiu ser virgem e inocente porque sabia que isso me atrairia depois da traição de Isabela? Cada palavra era uma bofetada. Luna se segurou no batente da porta, as pernas falhando. Eu nunca fingi ser virgem, ela sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. E nunca fingi meus sentimentos por você. Sim, procurei consultoria porque estava desesperada para salvar este lugar. Mas quando você apareceu aqui, quando nos conectamos, isso foi real, Daniel. Cada momento foi real. Como posso acreditar em você agora? Como posso acreditar em qualquer coisa que saia da sua boca? Daniel deu um passo para trás, como se a proximidade dela pudesse contaminá-lo novamente. Você é pior que Isabela. Pelo menos ela nunca fingiu ser algo que não era. Você construiu uma mentira inteira, uma personagem completa para me enganar. Por favor, Luna implorou, tentando se aproximar, mas ele levantou a mão para detê-la. Deixe-me provar que meus sentimentos são verdadeiros. Deixe-me mostrar. Não há nada para provar. Daniel a cortou, a voz quebrando ligeiramente antes de endurecer novamente. Acabou, Luna. E desta vez, não vou ser idiota o suficiente para acreditar em lágrimas de crocodilo. Ele se virou e saiu sem olhar para trás, deixando Luna desabada no chão da entrada do restaurante, soluçando como se seu mundo tivesse acabado. Porque, de fato, havia acabado. 3 dias se passaram desde que Daniel saiu do restaurante e Luna mal conseguia sair da cama. Dona Conceição a observava com crescente preocupação, vendo a neta definhar como uma flor sem água. O cantinho da vovô permanecia fechado, a notificação de despejo ainda colada na porta como uma sentença de morte. Menina, você não pode desistir assim, a idosa disse, sentando-se na beira da cama com uma xícara de chá. 60 anos de história da nossa família não podem acabar por causa de mentiras e mal-entendidos. Não foram mentiras, vovó, Luna murmurou, o rosto enterrado no travesseiro. Eu realmente procurei consultoria. Eu realmente tentei encontrar uma forma de salvar o restaurante. Como posso culpar o Daniel por não confiar em mim?
Porque existe uma diferença entre buscar ajuda para salvar um negócio e fingir sentimentos, Dona Conceição replicou com firmeza. E você sabe muito bem que seus sentimentos por aquele homem eram verdadeiros. Luna se sentou na cama, os olhos vermelhos e inchados. Mesmo que fossem, isso não importa mais. Ele nunca vai acreditar em mim. E talvez seja melhor assim. Somos de mundos diferentes mesmo. Foi então que a campainha tocou insistentemente. Dona Conceição desceu para atender e voltou acompanhada de Marcos, o assistente de Daniel, que parecia extremamente desconfortável. Senhorita Ribeiro, ele começou hesitante. Sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso falar com a senhora. É sobre o senhor Daniel. Luna o olhou com desconfiança. Se ele mandou você aqui para... Ele não mandou. Marcos a interrompeu rapidamente. Na verdade, se soubesse que estou aqui, provavelmente me demitiria. Mas não posso ficar calado vendo o que está acontecendo. Ele se sentou na poltrona velha do quarto, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Conheço Daniel há 8 anos. Vi como ele ficou depois da traição da Isabela, como se tornou desconfiado, cínico. Mas quando começou a vir ao seu restaurante, algo mudou. Ele sorria de novo, falava sobre você com uma luz nos olhos que eu não via há anos. Então por que ele não acredita em mim? Luna perguntou, a voz quebrada. Porque Roberto Almeida é muito esperto. Ele pegou verdades e as distorceu para criar uma mentira convincente. Sim, você procurou consultoria, mas eu vi os documentos originais no arquivo da empresa que vocês contrataram. Não era para atrair especificamente o Daniel, era para atrair qualquer pessoa que apreciasse boa comida. Luna se inclinou para a frente, uma faísca de esperança acendendo em seus olhos. Como você sabe disso? Porque eu mesmo contratei essa empresa há 2 anos para um projeto do Sr. Daniel. Reconheci o nome quando vi nos documentos que Almeida apresentou. Então fui investigar. Marcos abriu sua pasta e tirou uma cópia do contrato original. Olhe aqui, sua consultoria era sobre estratégias para divulgação de culinária tradicional familiar para público diversificado. Não há uma palavra sobre atrair investidores específicos ou sobre manipulação emocional. Almeida alterou documentos e fabricou evidências. Luna pegou o papel com mãos trêmulas, lendo cada linha. Era verdade. O contrato original falava apenas sobre técnicas de marketing para pequenos negócios familiares. Nada sobre manipular milionários. Mais ainda, Marcos continuou, as fotos que ele mostrou ao Sr. Daniel, a do banco é real, mas não foi há 2 semanas. Foi há 3 meses, quando você tentou renegociar o aluguel do prédio. A da agência de publicidade foi tirada fora de contexto. Você estava passando na rua, não entrando no prédio. Dona Conceição segurou a mão da neta. Você está vendo? Eu sabia que havia algo errado nessa história toda. Mas por que Almeida faria isso? Luna perguntou. Porque ele sabe que se Daniel continuar apoiando vocês legalmente, a obra dele vai ser embargada por anos. Ele já investiu milhões no projeto e precisa que vocês desistam rapidamente. Separar vocês dois era a forma mais eficiente de conseguir isso. Luna se levantou bruscamente, uma determinação feroz substituindo o desespero em seus olhos. Preciso mostrar isso ao Daniel. Preciso... Não vai ser fácil, Marcos a alertou. Ele está devastado, mais ferido que da primeira vez com Isabela. Construiu uma parede ao redor do coração que vai ser difícil de derrubar. E Almeida ainda tem trunfos na manga. Que trunfos? Ele ameaçou tornar toda essa farsa pública se Daniel não recuar. Disse que vai destruir a reputação dele no mercado, pintá-lo como um idiota que cai nos mesmos golpes repetidamente. Luna cerrou os punhos. Almeida havia jogado sujo, usando os traumas de Daniel contra ele, manipulando suas inseguranças mais profundas para separá-los. Mas ela não era mais a menina ingênua e passiva que havia sido uma semana atrás. A dor da separação havia forjado algo novo dentro dela, uma determinação de ferro. Onde Daniel está agora? Ela perguntou.
No escritório, trancado há 3 dias. Cancelou todas as reuniões. Não atende telefone. Está destruído, senhorita Ribeiro. Luna olhou para a avó, que assentiu com um sorriso orgulhoso. Vovó, você pode reabrir o restaurante hoje? Sozinha? Posso sim, querida. Cozinhei nesta casa por 50 anos antes de você nascer. Luna se dirigiu ao guarda-roupa tirando seu melhor vestido. Simples, mas elegante. Marcos, preciso de um favor. Você pode me conseguir o endereço de Roberto Almeida? E talvez uma forma de gravar uma conversa sem que ele perceba? Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Posso sim, mas o que está planejando? Vou confrontar Almeida diretamente. Vou fazê-lo confessar a verdade e depois levar essa confissão ao Daniel. Luna se olhou no espelho, vendo uma mulher diferente daquela que havia chorado pelos últimos 3 dias. Ele quer jogar sujo? Então vamos jogar. É perigoso, Marcos alertou. Almeida não é apenas desonesto, é cruel. Se perceber que está sendo gravado, então vou ter que ser mais esperta que ele, Luna respondeu, aplicando um pouco de batom. Ele subestima mulheres como eu, acha que somos todas ingênuas e indefesas. Vou usar isso contra ele. Dona Conceição se aproximou da neta, colocando um colar antigo em seu pescoço. Este era da sua mãe, para dar sorte. Luna beijou a testa da avó. Deseje-me sorte, vovó. Vou lutar pelo nosso amor e pelo nosso restaurante. Mas principalmente, vou lutar pela verdade. Enquanto saía de casa com Marcos, Luna não sabia que Daniel estava naquele exato momento sentado em seu escritório, segurando uma foto dos dois juntos no jardim do restaurante, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas faces. Ele também havia descoberto algo, uma inconsistência nos documentos de Almeida que seu próprio investigador particular havia encontrado. A batalha final estava prestes a começar, e ambos estavam se preparando para lutar pelo amor que havia transformado suas vidas. A sede do Grupo Almeida Construções ocupava 3 andares de um edifício comercial na Faria Lima. Luna respirou fundo antes de entrar no elevador, o pequeno gravador digital que Marcos havia conseguido escondido em sua bolsa. Seu plano era simples, fingir que estava disposta a aceitar dinheiro para desistir da luta legal, fazendo Almeida confessar suas manipulações. Senhor Almeida, sou Luna Ribeiro. Luna, gostaria de conversar sobre uma proposta. Roberto Almeida a recebeu em sua sala luxuosa, com um sorriso predatório. Senhorita Ribeiro, que surpresa agradável. Imaginei que após a separação de vocês, você estaria mais receptiva à razão. Estou, Luna mentiu, forçando vulnerabilidade na voz. Perdi tudo. O restaurante, Daniel... Não tenho mais forças para lutar. Talvez pudéssemos chegar a um acordo. Mulher inteligente, Almeida disse, servindo-se de uísque. Quanto você quer para desistir da contestação legal e desaparecer da vida de Daniel para sempre? 100 mil reais, Luna respondeu, fingindo desespero. É tudo o que preciso para recomeçar em outro lugar. Almeida riu alto. Barata. Pensei que pediria mais, considerando o trabalho que teve para enganar Daniel Vasconcelos. Devo admitir, foi uma atuação impressionante. A virgem inocente apaixonada por culinária, genial. Luna sentiu o sangue ferver, mas manteve a máscara. Como descobriu sobre meu plano? Por favor, menina. Trabalho com golpistas há décadas. Reconheço uma artista quando vejo. Aquela consultoria sobre estratégias de marketing, muito bem pensado. E o jeito como estudou o perfil psicológico dele, descobrindo sobre a traição da ex-noiva para criar o oposto perfeito, obra de arte. Você tem razão, Luna forçou um sorriso cínico. Daniel foi fácil de manipular. Homens com traumas são sempre mais vulneráveis. Exato. E quando percebi que vocês estavam realmente se envolvendo, soube que precisava agir. Não podia deixar que uma golpista pequena como você atrapalhasse meus negócios de verdade. Luna inclinou-se para a frente.
Como conseguiu as provas tão rapidamente? Almeida se gabou. Tenho contatos em todo lugar. Alterei alguns documentos. Recontextualizei algumas fotos. Criei uma narrativa convincente. Daniel queria tanto acreditar que havia encontrado uma farsa que nem questionou a veracidade das evidências. E se ele descobrir a verdade? Não vai descobrir. Mesmo que suspeite, já plantei as sementes da dúvida. Homens como Daniel Vasconcelos preferem acreditar na traição do que arriscar-se e machucar novamente. Eles se protegem com cinismo. Nesse momento, a porta da sala se abriu subitamente. Daniel entrou como um furacão, seguido por Marcos e 2 seguranças. Gravou tudo? Daniel perguntou a Luna, que acenou com o gravador ainda funcionando. O rosto de Almeida empalideceu. Como vocês... Marcos me procurou ontem com as evidências reais. Daniel disse, os olhos fixos em Luna. Descobri que você havia falsificado documentos e manipulado evidências, mas precisávamos de uma confissão para destruir você completamente. Luna se levantou, toda a vulnerabilidade fingida desaparecendo. Cada palavra que você disse foi gravada, Sr. Almeida. Confessou que alterou documentos, manipulou evidências e caluniou meu caráter para prejudicar seus negócios. Isso é armação, Almeida gaguejou. Como a que você armou contra nós? Daniel replicou friamente. A diferença é que nossa armação expôs a verdade, enquanto a sua criou mentiras. Marcos se aproximou com uma pasta. Senhor Almeida, aqui estão cópias da gravação sendo enviadas para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para todos os principais jornais da cidade. Suas práticas criminosas vão ser expostas publicamente. Almeida se jogou na cadeira derrotado. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos exatamente, Daniel disse, com um criminoso que está prestes a perder tudo. Luna e Daniel saíram do prédio em silêncio, a tensão entre eles ainda palpável. Somente quando chegaram ao estacionamento, Daniel finalmente falou. Luna, eu sinto muito. Sinto muito por ter duvidado de você, por ter acreditado nele sem questionar, por ter deixado meus traumas me cegarem para quem você realmente é. Luna se virou para encará-lo, os olhos marejados. Daniel, você tinha motivos para desconfiar. Depois do que Isabela fez? Não, ele a interrompeu aproximando-se. Não há desculpa para o que fiz. Eu conhecia seu coração. Sabia que seus sentimentos eram genuínos, mas deixei o medo falar mais alto que o amor. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a pessoa mais pura, mais verdadeira que já conheci. Quando Almeida me mostrou aquelas evidências, uma parte de mim quis acreditar porque era mais fácil do que arriscar-me machucar novamente. Mas viver sem você estes últimos dias foi um inferno pior que qualquer traição. Eu te amo, Daniel. Luna sussurrou, as lágrimas finalmente libertas. Te amo desde aquela primeira noite, quando você entrou na minha cozinha e viu além da aparência, viu minha alma. E eu te amo mais do que achei possível amar alguém novamente, ele respondeu, inclinando-se para beijá-la. Você me trouxe de volta à vida, me ensinou que ainda existe bondade genuína no mundo. O beijo foi longo, intenso, carregado de toda a dor da separação e a alegria do reencontro. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E agora? Luna perguntou. Daniel sorriu, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Agora vamos salvar seu restaurante, processar Almeida por todos os crimes que cometeu e construir uma vida juntos. Se você me aceitar, claro, te aceito. Luna riu, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Te aceito com todos os seus traumas, suas desconfianças e sua necessidade de proteger seu coração. E eu aceito você com sua pureza, sua dedicação à família e sua capacidade incrível de amar incondicionalmente. Ele respondeu, girando-a nos braços.
6 meses depois, o cantinho da vovó estava mais movimentado do que nunca. A cobertura midiática do caso Almeida, que foi preso por fraude, falsificação de documentos e coerção, havia transformado o pequeno restaurante em uma sensação gastronômica. Mas Luna manteve a essência do lugar. Comida feita com amor, ambiente acolhedor e preços acessíveis. Daniel havia se tornado sócio silencioso do restaurante, investindo em melhorias sem mudar sua característica familiar. Ele ainda frequentava todas as noites, agora não mais como cliente, mas como parte da família Ribeiro. "Prontos?" Dona Conceição perguntou, ajeitando o vestido simples, mas elegante de Luna. A cerimônia seria ali mesmo, no jardim dos fundos do restaurante, cercados pelos amigos, familiares e clientes que haviam se tornado parte de suas vidas. Daniel esperava no altar improvisado, sob o pergolado de jasmins, mais feliz do que jamais se imaginou possível. Quando Luna apareceu, caminhando lentamente pelo pequeno corredor formado pelos convidados, Daniel soube que estava olhando para seu futuro. Não uma mulher perfeita, mas a mulher perfeita para ele. Simples, genuína, capaz de amar sem calcular benefícios. "Aceita este homem cheio de defeitos como seu marido?" O juiz de paz perguntou com um sorriso. "Aceito", Luna respondeu, os olhos brilhando. "Aceito seus defeitos, suas qualidades e, principalmente, aceito o homem corajoso que escolheu confiar no amor mais uma vez." Quando se beijaram como marido e mulher, os aplausos ecoaram não apenas no jardim, mas em seus corações. Haviam vencido todas as adversidades, as diferenças sociais, as manipulações cruéis, os traumas do passado, porque escolheram lutar pelo amor verdadeiro. Naquela noite, dançando lentamente no jardim perfumado pelos jasmins, Daniel sussurrou no ouvido de Luna: "Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não se compra, não se negocia, não se manipula. Ele simplesmente existe, puro e transformador. E obrigada por me mostrar que às vezes vale a pena arriscar o coração", Luna respondeu, "porque quando encontramos a pessoa certa, todo o medo se transforma em coragem." Eles construíram uma vida onde o menino rico e a menina pobre se tornaram simplesmente Daniel e Luna, duas almas que se encontraram na simplicidade de uma cozinha e decidiram enfrentar o mundo juntas, provando que o amor mais autêntico nasce da verdade, cresce na adversidade e triunfa sobre todas as mentiras. E todas as noites, quando o último cliente saía do cantinho da vovó, eles se sentavam no mesmo jardim onde haviam se conhecido, compartilhando não apenas os pratos que Luna preparava com amor, mas os sonhos que construíam juntos. Um futuro temperado com esperança, confiança e um amor que havia superado todos os obstáculos para florescer.